Se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ler novamente? Vamos lá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração. Faz o teu reino avançar, nos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo, e dizemos amém, queridos. Queridos, como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, como é bom estarmos refletindo. Eu queria refletir brevemente com os irmãos o seguinte tema: Jesus, o manancial de água viva. Você pode repetir comigo? Jesus, o manancial de água viva. Queridos, nós vivemos tempos turbulentos, melhor dizendo, vivemos tempos de aflição, tempos de ansiedade, tempos de confusões generalizadas, porque vivemos um tempo plural, onde as pessoas têm as suas meias verdades, as pessoas não conhecem a verdade absoluta, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:32-36. Então nós vivemos nessa confusão generalizada, porque os homens ainda não têm Jesus, ou ainda não procuram ter Jesus nas suas vidas como esse manancial de vida, como esse manancial de água viva, onde hoje ainda nós encontramos judeus ortodoxos que negam ou que vêm negando a existência do Messias, que já veio, que cremos ser Jesus. E de fato as Escrituras são claras quando dizem que em Lucas 4:24, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então nós observamos onde a verdade está sendo relativizada, onde ilustrativamente a gente vê que uma breve ilustração para que a gente tenha noção do que está acontecendo com a relativização da verdade. Imagine comigo no centro de uma cidade, onde existe no centro de uma cidade um grande relógio, e uma pessoa passa por esse relógio e diz, essa pessoa diz, é 10 horas. Outra pessoa passa pelo mesmo relógio e vai dizer, não é 10 horas, é 9:50. Uma terceira pessoa insiste e passa pelo mesmo relógio e diz, o importante é o que eu sinto, para mim são 11 horas. Percebe que a verdade hoje está relativizada, assim como o relógio aponta para um tempo absoluto, a Bíblia ela vai apontar para uma verdade absoluta. Em João no capítulo 14, versículo 6, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou a não ser por Cristo. Então a gente percebe que assim como o relógio tem o poder de guiar o caminho, as pessoas, moradores da cidade, em relação ao tempo, né, o tempo vigente, o tempo de hoje, Cristo, ele guia a nossa vida para o manancial de água viva, porque ele vai dizer, venham e bebam em mim. Então, queridos, João, ele declarou esse Logos encarnado, ele revelou o Messias de Deus no seu Evangelho. Nós vemos no capítulo 7, onde há um ambiente de discórdia, um ambiente de dissensão entre os judeus, que negavam a messianidade de Jesus Cristo diante do Sinédrio. Eles afirmavam, examina você, judeus, e verás que da Galileia não se levanta profeta. Logo, Jesus de Nazaré, ele foi rejeitado. E diante disso, eu queria meditar brevemente com nós em 3 razões que queremos ser Jesus, o manancial transbordante de água viva. Em primeiro lugar, ou a primeira razão, nós conseguimos observar nesse texto, é porque quem crê nele fluirão rios de água viva. Você pode repetir comigo? Quem crê nele fluirão rios de água viva. Então, quando a gente olha o profeta Joel,
derramaria o Espírito Santo em Joel 2. Quando nós observamos a profecia também de Malaquias, no finalzinho da sua profecia, Malaquias capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o Messias ele vai reunir, ele vai converter o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Nós começamos sobre essas profecias, meditamos nelas essa semana no culto de oração na terça-feira, e a gente observou nessa breve reflexão, presta atenção, e hoje eu quero refletir inicialmente que no nosso interior vai fluir rio de água viva. Essa é a primeira verdade, que crê em Cristo isso acontecerá, porque cremos que Jesus é esse manancial de água viva que possibilita a nossa salvação, e mais, além de providenciar a nossa salvação, ele providenciou aquele que resiste nessa salvação no nosso coração. Amém? Ele é o penhor da nossa salvação. De quem eu estou falando? Do Espírito Santo. Então ele nos selou com o Espírito Santo, ele resistiu à sua salvação. Então ele é o manancial, e ele é quem derrama esse manancial nas nossas vidas. Então entenda o manancial que é Jesus, mas também que é o Espírito Santo, que age na minha vida e que age na sua vida, e que está aqui renovando a tua vida, a tua espiritualidade, recebendo o nosso louvor, recebendo as nossas orações. Então, naquele dia, o contexto aqui é um contexto de festa, e no último dia da festa, Jesus evidenciaria que não adiantava, eles estavam seguindo rituais e cerimônias vazias. Religiosidade não ia salvar o povo de Israel. Então ele aponta para ele mesmo, ele fixa, e os judeus eles olham para Jesus, e ele vai declarar naquela festa, ele se levanta e ele exclama: se alguém de vós, se alguém tem sede, venha e beba, a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Percebe que eles não poderiam se salvar? A lei e os profetas não poderiam salvar, e aplicando para nossas vidas hoje, as tradições humanas não podem nos salvar, os usos e costumes não podem nos salvar, nenhuma autoridade levantada sobre a face da terra tem poder para salvar, ou tem poder para interceder por nós junto ao Senhor, somente Jesus. Percebe que ele tem toda a autoridade, porque Deus deu toda a autoridade a ele sobre os céus e a terra. Portanto, nós devemos ir e pregar o Evangelho. Quem crê em Cristo já está condenado. Então é simples, nós podemos observar que em Cristo nós temos esse manancial, e que no Espírito Santo nós podemos ser inundados dia após dia quando nós buscamos a Ele. Apesar das ameaças, apesar das retaliações, nós escutamos aqui testemunhos, nós escutamos aqui hoje dádivas que não tem feito na vida dos irmãos, porque nós temos passado por ameaças, temos passado por perseguições, são problemas familiares, são problemas na nossa saúde física, que às vezes nos impossibilitam de estarmos na casa do Senhor, de usufruirmos deste poder juntamente com o nosso irmão. Então percebe que Jesus ele foi ameaçado, os guardas romanos tentaram prender, porque ele falou a verdade, e hoje também não é diferente, hoje a verdade está sendo ameaçada, porque é perigoso falar a verdade, mas a gente vai continuar, porque a satisfação plena do crente está em Jesus, diga amém. A satisfação plena da nossa vida espiritual está em Jesus, e se Ele falou a verdade, Ele nos desafia hoje também a falarmos a verdade, porque, queridos, Jesus ele diz: eu sou a satisfação plena da sede espiritual de todos que vêm a mim. E eu gosto da citação também, coloquei aqui a citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: Jesus é a rocha ferida, da qual brota a água viva. Jesus é a água da vida, Ele é o manancial das águas vivas. Glórias a Deus, porque cremos no fluir do Espírito Santo, que vem do trono da graça de Deus por intermédio de Jesus, onde os mistérios
porque só Jesus pode saciar a tua sede. A religião por si só, como fim em si mesmo, é vã, ela é inútil, queridos. Irmãos, é impossível ter Jesus e não ser cheio. É possível, ou melhor dizendo, é impossível ter Jesus e não ser cheio do Espírito Santo. Porém, temos que buscar o preenchimento, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder hoje, porque esse poder está disponível à minha vida e à sua vida para o propósito, para nós pregarmos e vidas serem salvas pelo Evangelho da cruz. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não medimos esforços para estarmos na casa do Senhor, nós não medimos esforços para vivermos um tempo a sós com o Senhor diário, nós não medimos esforços para permanecermos em comunhão com o nosso irmão e temermos ao Senhor. Mas a segunda verdade, quem crê nele verá a glória de Deus. Você pode repetir comigo? Quem crê nele verá a glória de Deus. Crê para fluir o Espírito Santo. Agora crê para contemplar a esperança da ressurreição, a ressurreição de Lázaro naquele túmulo frio e vazio aguardava. E Jesus, ele dia, Marta e Maria desesperados. A gente vê isso em João 11, nos versículos 39 a 45, onde no contexto de João 11, vê a glória de Deus, refere-se à sua presença e poder manifestos. E aí Jesus, ele olha para aquelas mulheres e ele disse a ela: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, em resumo, Jesus nos ensina aqui que a incredulidade pode nos impedir de contemplarmos e de vermos muitas coisas, especialmente, e a mais preocupante, de vermos a glória de Deus. Quem aqui quer ver a glória de Deus? Pois Jesus disse a Tomé: seja crente, Tomé. E aí eu te digo também: seja crente, família Betelém. Amém? Nós precisamos ser crentes, termos fé, para que nós possamos um dia ver a glória de Deus. Porque quem tem fé não duvida. Amém? Quem tem fé não é como a onda do mar, levada ou agitada pelo vento. Nós, durante a caminhada cristã, vacilaremos. Nós, durante a caminhada cristã, vamos nos assemelhar com Pedro diante da tempestade. Mas percebam que é períodos de tempo. Nesses períodos de tempo, o Senhor vai fortalecendo a nossa fé. Nesses períodos de tempo, o Senhor vai aprovando a nossa fé. A fé que possibilita Jesus se agradar de nós. Porque quando nós somos provados e somos aprovados na fé em Jesus, pode vir o vento que vier, pode vir o furacão que vier, os nossos olhos continuarão firmados no autor e consumador da nossa fé. E um dia, se crermos nele, diz as Escrituras, verás a glória de Deus. Então esse é o segundo ponto, queridos. Jesus não quer apenas que creiamos nele, porém que nós possamos crer sem duvidar, sem questionar, muitas vezes deixarmos de lamentar por situações. Como Marta, ela deveria crer, nós temos também que crer. Alguém disse: a porta do milagre é aberta com a chave da fé. Vou repetir: a porta do milagre é aberta com a chave da fé. A glória a ser revelada por meio da ressurreição de Lázaro foi e é um sinal que aponta para a autoridade divina de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o pleno domínio e o pleno poder sobre a vida e a morte. É o nosso Jesus. Como diz a canção Teofili: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Quem está precisando dessa água hoje? Eu estou precisando. E essa água que flui do rio do Senhor, da presença do próprio Espírito Santo de Deus, ela flui do seu manancial e ela transforma na minha e na sua vida quando nós estamos aqui juntos, reunidos e buscando a Ele
E assim nós podemos refletir nas palavras de Jesus ainda da mulher samaritana, João 4, 13 e 14. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas uma terceira e última verdade, porque nós temos que crer que Jesus é o nosso manancial de água viva. Em terceiro lugar, quem crê nele, obras maiores fará. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Quem crê nele, obras maiores fará. Interessante e não menos importante que as duas razões inicialmente que nós refletimos, essa última razão, Jesus é apresentado como um manancial transbordante de água viva, isso mesmo, porque sabemos que ele disse aos seus discípulos: sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. Isso mesmo, e sabendo disso, a obra dele em nós é maior do que tudo que fizemos, amém? O que ele já fez em você, o que ele já fez em mim, nós vamos passar a vida inteira servindo a ele, e nada vai se equiparar à grande obra de salvação que ele fez na minha e na sua vida, queridos e amados irmãos, porque nós fomos enxertados nele. Quem aqui foi enxertado nele? Nós somos enxertados nele e temos a certeza em oração que maiores obras faremos para ele, que estará junto do Pai. Quando a gente olha para o texto de João 14, veja aí João 14, versículos 12 e 13, nos diz o seguinte, o 12 e o 13: de verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no seu Filho. Em outras palavras, Jesus disse aqui que as maiores obras que os discípulos, que os crentes, aqueles que creem nele, farão, não são maiores quanto a natureza das obras, mas maiores em expressão. O que Jesus quis dizer com isso? Querido, repita comigo nesse momento: o servo não é maior do que o seu Senhor. Então o servo não é maior do que o seu Senhor. Quando Jesus diz que vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, eu concordo com um teólogo, William Hendricks, que ele diz que Jesus, parafraseando, ele vai dizer que Jesus, as obras de Cristo, eles se constituíram em milagres no reino físico, realizados principalmente entre os judeus. Quando agora ele fala em obras maiores, provavelmente ele estava se referindo naquelas obras em conexão com a conversão dos gentios. E eu quero te dizer, a maior obra que você pode fazer aqui em Serrita é levar as boas novas de salvação, um homem, uma mulher, e esse levantar as mãos para os céus e dizer: eu recebo Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida. Então essa é a maior obra. A maior obra que nós podemos realizar é a obra que o Senhor nos chamou para fazer, que é irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa continua sendo a maior obra, porque falar com Deus, como diz a música, como José Liberato cantou, falar com Deus faz bem a alma, falar com Deus nos satisfaz. Nós devemos pedir ao Senhor com fé, não duvidando, para que possamos fazer maiores obras. Não há obra maior do que a conversão de uma alma. Você pode repetir comigo? Não há obra maior do que a conversão de uma alma. E você tem orado por almas, amém? Eu convido a você a orar mais intencionalmente quando você estiver orando, seu devocional. Ore por uma alma, ore por um vizinho, ore por um colega seu de trabalho, ore por uma pessoa que você conhece que ainda não
O reformador John Knox, na Escócia, ele orava assim: Senhor, dá-me algo, senão eu morrerei. Dá-me a Escócia, ou eu morro. O Whitefield, ele também orava da seguinte forma: se não queres dar-me almas, retira a minha. São orações de homens que Deus usou em suas gerações, e através da pregação desses homens, muitos homens se converteram a um manancial de água viva. E Deus quer me usar, Deus quer te usar nesta geração. Amém? Quem quer dizer amém? Amém. Então, queridos, que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração, porque cremos nas razões certas, as razões certas, porque cremos que Jesus é um manancial de vida, de água viva, porque quem crê nele fluirão rios de água viva, quem crê nele verá a glória de Deus em segundo lugar, e quem crê nele obras maiores farás. E algumas duas, melhor dizendo, aplicações práticas para não encerrarmos. A primeira, nossas orações têm que ser com ações de graças. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus e em Cristo Jesus para convosco. A segunda, nós temos que confiar no Deus do milagre, mesmo sem vermos o milagre acontecer. Amém? Você pode crer no Deus do milagre sem ver o milagre acontecer. E aí Jesus ele nos ensina como. Jesus, quando Jesus deu graças, ele creu no milagre antes de chamar Lázaro para fora. Antes de Jesus dizer: Lázaro, venha para fora. O que é que Jesus fez? Pai, eu te dou graças. E ele nos ensina. Ele nos ensina aqui, queridos, a perseverança. No momento que a gente pede insistentemente: salva meu cônjuge, não sei, me dá saúde, me ajuda naquele problema, continua crendo no milagre antes do milagre acontecer. Amém? Como Jesus, ele nos ensinou, porque não foi depois, mas antes de o milagre acontecer, Jesus olhou para cima e orou. E aí a gente encerra com a oração de Jesus. Veja aí, a oração de Jesus que nos ensina hoje a orar, a crer no milagre antes mesmo dele acontecer. Veja aí, João 11, a gente encerra. João 11, 41. A oração do nosso Senhor Jesus Cristo. 11, 41. Veja aí. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Você pode fazer esta oração nesta noite? Amém? Vamos lá? Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Novamente? Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Amém? Eu creio que ele nos ouviu. Amém? Eu creio que ele recebeu o nosso louvor. Eu creio que ele recebeu cada oração feita aqui. Foi derramado a porção dobrada do Espírito Santo na minha e na tua vida. Quem crê diz amém? Amém? Porque se creres, terás a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento de comunhão, de derramamento na presença do Senhor, de quebrantamento. Nós buscamos o Senhor. Amém? Graças te damos, ó Deus, nesta noite. Nós te louvamos por esse período de vigília de louvor que vivemos, ó Pai. O Senhor se fez presente em cada momento. O Senhor, Deus, se fez presente no momento dos testemunhos, dos louvores, das orações, da palavra. Ó Deus, que o Senhor receba no